o ex-governador, o ex-senador, o ex-tudo do Acre, Jorge Viana, que atualmente preside a Apex, deu entrevista no Roberto Vaz, lá no Bar do Vaz, e foi uma entrevista que eu notei uma mudança de postura. E a mudança de postura, tem um vídeo aí, tem um trecho, né, Wid? Eu queria soltar agora para você ver que isso aqui que me chama atenção. Bom, o Flaviano, eu não estou aqui querendo polemizar, mas não tem jeito, tem programa. O Flaviano um dia estava lá num outro programa e perguntaram para ele, e o Márcio Bittencourt, se um traidor? Eu não tenho nada a ver, não estou falando aqui do... O Flaviano falou assim, traidor. Geraldinho, um traidor, pô. O cara enganou todo mundo. E depois, e nós fomos apoiar esse cara em detrimento de um senador Nabor Júnior. Uma figura que está na história do Acre, vivo. Graças a Deus vivo. Então, ou a gente reconhece quando a pessoa está bem, ou então a gente fica repetindo o erro. Hoje você não faria mais isso? De jeito nenhum. Eu estou com 65 anos, estou mais maduro. Se a gente não fizer, então assim, fiz M. Quando a gente faz M, vai. Se eu fosse fazer a lista, ia ser grande, porque a gente começou essa história política. Outro dia eu também falava isso. Rapaz, o Gladys se elegeu com a gente, o Alan Rick se elegia com a gente, o pessoal pedia voto para Dilma. Por que agora tem que ter ódio um do outro? Não precisa disso, cara. É só uma eleição. Nós somos do Acre. Não, e aí quando passou a eleição, e o Gladys era meu colega no Senado, depois agora vamos caçar os petistas. Eu digo, pra quê, cara? Ah, mas vocês fizeram não sei o que. Não é assim. Então, isso, acho que ninguém ganha com isso. Todo mundo perde, sabe? Eu acho que está passando um pouco. A gente deve pacificar mais. Eu acho que está passando essa coisa odiosa. E se for o PT que faz, se for eu que estou fazendo, eu estou errado. O PT que está errado. Que nunca. Ah, mas vocês fizeram, então, se fizemos em algum momento, com algum exagero. Por exemplo, Roberto, eu vou te falar. Mas você pede desculpa das coisas erradas que você possa ter feito? Mas, claro, eu falo, como eu já falei, fiz o Nabor Júnior. Eu hoje sou grato ao Narciso. Porque os caras às vezes dizem assim, mas o Jorge Viana controlava. Controlava? O Narciso Mendes tinha o SBT, quando o Silvio Santos estava no auge, né? Falecido Silvio Santos. O jornal Rio Branco, o mais antigo jornal, 24 horas fiscalizando meu governo. Botava a câmera de filmar, tu sabe disso, lá dentro do pronto-socorro, 24 horas. E eu agradeço ao Narciso. Sabe por quê, Roberto? Porque se um cara igual o Narciso, que não aliviava, eu fazia reunião e dizia o seguinte, ó, se a gente errar, o Narciso vai pegar. Não pode errar. Tem que redobrar os cuidados para não errar. Então eu agradeço, porque ele me ajudou a errar menos no governo, acertar mais. Agora, eu não agradeço os exageros. Eu até falei para ele depois, pô, Narciso, não merece os exageros. Tirando os teus exageros, e também tirando os meus, porque eu também fui duro, né? Eu acho que foi muito útil. E quem não tiver essa realidade, que for governante que não tiver, não nos trata de sorrir, não sorrir. Eu sou muito linha dura, trabalho com plano e tal. Olha só, Jorge Viana, mudança de postura. Eu acho que é a primeira entrevista do Jorge, há semanas atrás ele deu entrevista para você lá no Gazeta Entrevista. Foi. Ele não falou mal do Gladys. Ele não citou a Ptolomeu. Ele pediu desculpas públicas os erros do ao passado, do erro do passado, políticos. Nabor Júnior. Nabor nunca mais. Elogiou Narciso, elogiou adversários históricos. Flaviano. Elogiou Flaviano. Essa postura do Jorge, um Jorge mais paz e amor, um Jorge mais sandálias da humildade, é um cavalo de pau de semanas atrás para agora, é o que deve ter um Jorge para 2026, porque assim, o que eu penso? O Jorge, ele tem serviço prestado, isso aí a gente, inegável. Inegável. Mas aí a gente para pensar, o cara fica batendo no Gladys. Porra, o Gladys é avaliado aí por mais de 60% de aprovação, quase 60% de aprovação. Sim. Entendeu? O Gladys está bem avaliado em muitos itens. As pessoas questionam o governo. É natural se questionar. Mas quando tu bate em alguém popular, tu não acaba ganhando antipatia? Com certeza, e é o que a gente está vendo hoje, inclusive em Brasília, essas questões todas por lá, é que você precisa, e isso é importante, eu acho que é uma postura dele, que demonstra realmente uma maturidade. Porque, olha, eu estava pensando hoje de manhã no Orley Cameli, até ia escrever sobre ele, estou escrevendo sobre ele. O Orley Cameli, e quem me mostrou isso foi o Leonardo, filho do Flaviano, que deu entrevista para o Roberto também. Sabe o que ele disse? Olha, que bacana,
Tudo bem, o meu pai fez o universitário, fez os conjuntos habitacionais, o Manuel Julião, cuidou disso, cuidou daquilo. Mas eu passei agora, vi lá o elevado do Bocalhão, que legal, que bacana que o Bocalhão está fazendo elevados na cidade, que bom que o Jorge fez isso, que bom. Quer dizer, é isso que precisa ser. Os políticos precisam ver isso, sair dessa polarização imbecil, eu digo imbecil, porque o cara quer da direita, aí faz uma besteira, todo mundo que é da direita vai aprovar a besteira dele para não dar o braço a torcer para a esquerda. Ou então o cara da esquerda, como foi feito agora, um monte de baboseira lá em Brasília, tem gente que ainda está na rede social dizendo, não, o presidente Lula está certo. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Então, é preciso, e ele está demonstrando pelo menos para mim isso, né? Ele precisa, se ele é realmente candidato aí ao Senado, como está se propondo, ele precisa tornar mais leve, chega. Quando ele reclama de um ódio, de um tensionamento, ele também tem que ser exemplo de que ele não vive esse tensionamento e esse ódio. Exatamente. Eu acho que esse é o pontapé do que a gente vai ver um Jorge 2025 e 2026. Porque eu acho que esse tensionamento é ruim para ele. Porque tem gente que não gosta do Jorge. Enquanto o Jorge bate no cara que eu gosto. E tem gente que gosta dele, mas não gosta quando ele bate no Gladson. Exato. Quando ele bate até no Bocalhão. Tem gente que não, eu admiro o Jorge, foi um bom governador naquela época, o cara lembra do governo E ele dele. tem que lembrar que são duas vagas. Exatamente. Então, tipo assim, peraí. É o segundo voto. É o segundo voto, tem que lutar pelo segundo voto de todo mundo.